Oi pessoal, de onde que veio o miso? Qual é a história do miso? Antes dos anos 700, a gente já viu o miso em obras de arte no Japão. Quando tinha uma poesia ou uma peça, já existia a retratação do miso na vida das pessoas. Mas da onde que ele veio? Então é uma coisa muito antiga. Existem pessoas que pensam que ele pode mesmo ter vindo do próprio Japão. Existem pessoas que pensam que ele pode ter vindo da Coreia. Na Coreia existe um método de fermentação muito parecido, que cultiva as mesmas famílias de micro-organismos. São umas trouxinhas bem bonitinhas que se pendura assim embaixo do telhado, na porta da casa. Ou também poderia ter vindo da China, porque na China tem um molho e existe toda uma história sobre a forma descrita, sabe, o ideograma? Que ele pode ter originado desse molho chinês. Mas de qualquer forma, nada disso é muito certo porque é um período muito antigo, uma coisa muito, muito ancestral. Agora, a forma como a gente conhece o miso, a pasta fermentada, probiótica, super saborosa, ela é tipicamente japonesa. Você não vê fora do Japão essa cultura como você vê dentro do Japão. Por mais que seja semelhante, é diferente, é outro produto, é um molho, é uma outra pasta. Então o que aconteceu? O Japão, no começo, o miso ele era um alimento da corte imperial. Ele era um alimento que os monges consumiam e faziam, acreditam-se que os monges budistas quem produziam, e ele era usado em momentos especiais. Então você pensa um momento que pessoas se reúnem para decidir questões para um país, para uma nação. Pessoas se colocam muito presentes. Só ele foi honrado no altar real. Então era um alimento muito, muito especial que foi se difundindo a ponto dele chegar na mão de todas as pessoas, do imperador ao camponês no Japão. É incrível isso, assim, como isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Registros oficiais, existe um registro sobre a produção de miso publicado no ano 702. O imperador do Japão naquela época, ele fez esse requerimento no ano 701 e foi publicado. Então a gente tem um documento do Império Japonês contando sobre a produção do miso desde o ano 702. Hoje em dia, a gente já soma mais de 5.000 pesquisas científicas sobre o miso. Quando fundou-se a Universidade Imperial de Tóquio, no meio do 1870, eles fizeram uma pesquisa sobre o koji, que é um dos micro-organismos que dão a base para a produção do miso. Desde então, literalmente milhares de pesquisas. E o miso, ele tem assim vários aspectos que não são científicos, mas que eu acho assim poeticamente lindos. Porque no Japão é muito comum que o pai passe para o filho mais velho a profissão dele. Então as pessoas que se dedicaram à profissão de fazer miso, os mestres, que faziam miso, eles passaram a vida inteira observando aquilo. Eu achava que o miso ia ser uma coisa mais assim, fazer miso seria uma receita. 2 xícaras disso, uma disso, espera tantos minutos, parará. E não é. Porque ele se trata de uma fermentação, ele se trata de um processo vivo. Quanto mais se faz, mais se aprende. E eu acredito que isso não tem fim. Quanto mais eu viver, mais eu vou aprender, porque a natureza ela é diversa. Porque o arroz que eu recebo, ele é diferente toda safra. Porque a natureza foi diferente, porque teve anos que choveu mais, teve anos que estava mais quente ou mais frio. Tudo isso muda. Imagina uma pessoa que dedicou a vida inteira para melhorar esse processo e depois passou para o filho. Depois passou para o filho e passou para o filho. E isso vem acontecendo com documentação há mais de 1000 anos. Então o miso é uma coisa que vem sendo enriquecida. As pessoas descobriram dias do ano para fazer. Por exemplo, um dia ou da primavera ou do outono, que o ar está limpo, praticamente sem poeira. Sabe aquele sol azul limpo? Um dia gostoso. Eles descobriram até mesmo os dias mais legais para que os micro-organismos chegassem até o arroz. Então, assim, é uma história fantástica que tem um momento de queda. Tudo isso vem acontecendo, são gerações, são famílias cuidando, fazendo, se dedicando, melhorando, chegando a ponto de termos assim, mais de 10.000 tipos de miso e o miso ser consumido diariamente por 7 em 10 japoneses. Como o café no Brasil. Toda casa tem, todo mundo sabe o que é e praticamente
quase todas as pessoas consomem todos os dias. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, né, o Japão fez tremendas mudanças no pós-Segunda Guerra para se reerguer e se tornou, né, uma das grandes economias, um exemplo no mundo de produtividade, de educação, de saúde. Mas com isso veio a era da industrialização. Esse período de mecanização das coisas fez com que a produção de miso perdesse essa qualidade que vinha sendo cultivada. Porque, eu vou explicar, eu não estou criticando à toa. Não é nem necessariamente uma crítica, porque eu acho que as coisas têm um momento para acontecer. Mas a gente tem que notar que alguma coisa foi perdida. E o que foi perdido foi a sensibilidade que um ser humano é capaz de colocar no que faz para poder ser produzido em grande quantidade. O benefício foi uma produção em larga escala, uma distribuição mais segura, agradar ao olhar do consumidor do mundo, como posso dizer, sonho americano. Me desculpem se eu estiver cometendo algum erro ou, né, algum deslize aí falando isso. O que eu quero dizer com isso? As pessoas preferiram comprar uma coisa que tivesse uma cor mais clara, então usaram branqueador na produção. As pessoas preferiram de uma forma, ou então assim, as pessoas queriam pagar mais barato, óbvio. Mas daí o que eles fizeram? Pasteurizaram para que o transporte pudesse ser feito, em muitos casos sem necessidade de refrigeração, porque sem refrigeração ele estufa os pacotes tal, e aí não pode vender, e tem toda uma questão logística, que eu enfrento até hoje. É um desafio para eu produzir miso e conseguir vender ele vivo, não só meu, mas de todas as pessoas que fazem um miso vivo e de qualidade. Mas aí pasteuriza e acontece o quê? Perde os probióticos, perde-se as enzimas, perdem-se algumas vitaminas. O processo de mecanização esquenta os misos antes do tempo, não é na forma e no ritmo da natureza, para ficar pronto mais rápido. Bota corretor de cor, corretor de sabor, alguma coisa que prolonga a vida, uma série de processos, e tudo se torna uma coisa mecânica. Perdem-se vários benefícios. Então, quando a gente escuta os benefícios maravilhosos que o miso tem, 5.000 pesquisas científicas, elas não são feitas com o miso que foi pasteurizado, quimicamente modificado, termicamente modificado, etc. Aconteceu essa queda e a maioria, próxima do absoluto, da produção de miso no Japão foi mecanizada, industrializada, mas a ponto de realmente perder esse traço. Uma coisa tão bonita, imagina 50 gerações de gente se dedicando a um gosto mais gostoso, a uma propriedade mais evoluída, a um odor, um aroma. É fenomenal o aroma que ele produz. Eu trago do Japão algumas sementes de fermentação e é impressionante assim como um arroz consegue desenvolver um aroma que a pessoa fala, nossa, parece amêndoa torrando. São anos, séculos, na verdade, mais de 1000 anos de dedicação. Então aconteceu isso, mas a gente está resgatando e sempre teve pessoas fazendo em casa e sempre tiveram pessoas mantendo a tradição viva, com mais ou menos conexão com toda essa dedicação, mas graças a Deus isso continuou. Hoje, o miso que eu produzo, ele vem de uma semente de fermentação do Japão e também vem de uma semente de fermentação da minha bisavó. Foi uma grande felicidade, assim, quando eu consegui receber esse miso dela. A gente tem um miso dela que tem mais de 13 anos agora. Então essa é a história do miso. Essa história vai continuar evoluindo, vai continuar, porque o miso ele sempre se adaptou à agricultura local. Assim como chegaram a 10.000 tipos de miso, vai chegar a muito mais. E eu mesmo estou fazendo. Eu estou fazendo miso com grão de bico, eu estou fazendo miso com temperos para cada estação do ano, estou usando água de fonte, eu estou usando o arroz melhor que eu encontrei, que é um arroz biodinâmico, os ingredientes orgânicos, um sal sem antiumectante, sem nenhum aditivo químico, nenhum. Essa história continua viva. Se Deus quiser, vai ficar melhor. Então, obrigado por escutar. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco a história do miso. Convido vocês para conhecer o miso que eu produzo, os temperos milenares que a gente está fazendo, no site origemtemperos.com.br. Me conta o que você achou, se faz sentido para você, se você tem perguntas. Espero que eu volte aqui logo e já responda a todo mundo. Um beijo!